Salve, camaradas! Sejam bem-vindos ao Sadocast, o podcast sobre metal, filosofia, história, arte e tudo mais que for relacionado com a música pesada. E nesse primeiro episódio nós temos aqui para conversar com a gente hoje o camarada Prometeu. O camarada Prometeu é do Pará, já está há alguns anos aí na cena, já participou de alguns projetos aí de black metal, ele teve os dele também. É um estudante de psicologia, né? E pode... Então, camarada Prometeu, salve! Salve, camarada! Boa noite a todos os camaradas aí que estão ouvindo a gente. Boa noite aos guerreiros profanos aí do metal negro que estão ouvindo esse podcast maligno. Boa noite aos agiotas. E é isso aí, cara. Estamos aqui na nossa primeira edição. Perdoem aí qualquer coisa, que eu estou usando o microfone do Varg aqui, mas com o tempo a gente vai ajeitando essas nuances técnicas aí. O microfone do Varg é foda, hein, mano? Mas tá bom, pô. Seu som tá da hora, tá saindo bom, né? Só faltou você mandar um salve para as princesas guerreiras das trevas aí, né? Que nem certas pessoas fazem quando adicionam as meninas aí da cena no Facebook, né? E também para trocar uma ideia aqui com a gente hoje, nós temos o camarada Zoc. Camarada Zoc também é do mundo da psicologia, né? Estudou psicologia, é lá do Paraná, já tem alguns anos aí de cena também, um grande leitor de filosofia, de história e de coisas aí desse tipo, né? Então, salve, Zoc. Pode se apresentar aí. Salve aí, pessoal. Tamo aí, né? Estamos resistindo, né? Resistindo na cena, apoiando a cena, comprando os plays e tudo mais, né? Porque a cena sobrevive da venda de plays da indústria nacional, né? E é isso aí. Me apresentar também, né? Meu nome é Nogueira Souza, eu sou de São Paulo, já tenho algum tempo aí na cena paulistana aqui de metal extremo, embora ultimamente eu ande um pouquinho fora dela, né? Mas já tive meus projetos de black metal aí, o Umbra Morta, o Tirânicos e outras coisas do tipo, né? Espero que vocês gostem aí da nossa conversa de hoje, né? Que é como se fosse colar no bar da cena, mas claro, muito melhor, né? Porque quantas vezes a gente não vai lá no bar lá do black metal e só ouve bosta, né? O pessoal fala bosta pra cacete. Mas é isso aí. Falando em cena, né? Falando em trocar uma ideia, faz um tempo que eu não tô mais aí na cena, por causa de alguns compromissos, né? De vez em quando eu apareço num show ali, um show aqui. Mas às vezes bate uma falta, né, da cena underground, porque é onde a gente consegue escutar a música extrema, né? Consegue trocar uma ideia de uma forma mais diferente. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu queria saber aí do Zoc, do Prometeu, o que vocês acham que é a cena underground, né? O que é o metal extremo para vocês? Eu tenho uma relação muito especial, né, com a cena underground, eu tenho algumas visões, mas eu não vou falar disso agora, né? Quero saber o que vocês acham que a cena é para vocês, né? O que ela representa? Vocês são muito participativos na cena ou não? Camarada Zoc, pode falar um pouquinho a respeito? Opa, boa noite a todos, novamente. Então, para mim, tipo, eu sou de cidade pequena, relativamente pequena, e também mais centrada no interior. Então, aqui a cena sempre foi, tipo, muito pequena, e tipo, foi uma coisa mais local também, tipo, com bandas locais e tal, mas também é sempre muito voltado a referências muito externas. Então, aqui a cena dá para dizer que chegou mais tarde e de uma forma mais até sucateada, por assim dizer. Eu lembro que eu comecei, tipo assim, a me interessar por metal desde pequeno, assim, com 7, 8 anos, eu escutava, tipo, qualquer música que tocava nas rádios ou na MTV. Pô, depois eu ia procurar essa banda na internet, na época que era a internet de escada. Daí eu lembro que eu pesquisava sobre as bandas, tipo, na época eu nem baixava música ainda, para ter uma ideia. Só para esclarecer, né, aos nossos ouvintes, né, nós somos relativamente jovens, tá? Não somos da era do vinil. A gente não vai ficar com aquela conversa de chatona de que a molecada hoje só baixa MP3, não compra vinil, porque, pô, a gente não pegou essa época, né? Então a gente vai conversar hoje de metal do ponto de vista aí de alguém que começou na cena mais recentemente. Agora, vocês achar que a gente é meio moleque, que se foda, não estamos nem aí. Pode continuar aí, cara. Mas foi por aí mesmo. Aqui na cidade, por exemplo, tinha uma lojinha de CD que eu sempre ia, e lá tinha tipo de tudo, MPB, música brasileira, música internacional, tinha lá uns CDs de rock que às vezes eu comprava, de bandas que eu gostava desde moleque, que nem Black Sabbath, Alice in Chains também, eu
Mas a minha relação com metal mesmo, acredito que tenha começado já, tipo, com Metallica, Slayer, mas, tipo, foi algo muito rápido para eu já conhecer o metal extremo também. Eu lembro que eu lia bastante sobre música em geral, foi em determinado momento num fórum sobre religião, esoterismo e tal, que mencionaram, né, a música black metal. Então eu lembro que há um tempo atrás eu tinha comprado um CD do Venom também, o álbum Possessed. Esse fórum aí que você pegou nessa época, ele era o quê? Era Orkut, mano? Um fórum, tipo, eu não sei como é que chama, mas é tipo aquele fórum de jogos, sabe? Do IG, acho que é, não sei. É uma plataforma naquele sentido, assim, tipo, é um negócio bem antigo, bem, sei lá, anos 2000 mesmo. Ah, sim, aqueles que a gente acha quando as duas primeiras páginas do Google já não servem mais pra nada, né? Isso. Eu sempre tive interesse, né, nessa parte mais esotérica de música. E o black metal, pra mim, tipo, foi uma grande descoberta, né? Uma descoberta rica nesse sentido. Daí eu comecei a me interessar por procurar outras bandas, né? Daí eu comecei a baixar, a escutar, tipo, discografias inteiras, que nem a do Celtic Frost. Eu sei que muitos vão se implicar, né, com a forma como eu pronuncio o nome dessa merda, mas cada um pronuncia de um jeito isso. Ah, então, antes mesmo da gente começar aqui o episódio, eu tava falando aqui com o Prometeu se pronunciava Miglau ou Miguá. Ah, vai saber, eu não sou polonês, né? A gente tem esse problema, né? Quem nunca ouviu, tipo, oi aí, mano, você curte um Batory? Né? Super normal isso aí, né? E você, Prometeu? Como que foi sua relação com o metal, assim? Como que você entrou nas entranhas do underground, né? Como é o caso de muitos de vocês aqui, eu acho que cabe dizer que o underground, cara, pelo menos no meu entendimento, o underground ele é a rejeição total, especialmente da sociedade de consumo como um todo. Então, velho, desde criança, nunca me identifiquei tanto assim com os entretenimentos e outro tipo de coisa que a molecada tava fazendo e tudo mais. E ali, quando a gente começa a entrar na adolescência, começa ouvindo rock, geralmente, e tudo mais. Primeira banda de metal mesmo que eu ouvi foi Iron Maiden. Fiquei viciado ali com 11 anos de idade, 12 anos. Ficava ouvindo Iron Maiden. Era a única banda que eu escutava ali por uns 2 anos, mais ou menos. Com o tempo fui conhecendo Slayer e outras coisas assim, Venom, tudo mais. Até que eu conheci a cena do metal em si. Entrei na cena já adolescente, ali 15 anos e tudo mais. Mas como eu disse no começo, cara, o underground, para mim, a atitude underground, ela é a rejeição total. E essa rejeição, para mim, passou a entrar, inclusive, ali dentro da cena, porque o estilo de vida que a galera estava levando ali como um todo não era uma coisa que estava me agradando, assim como o estilo de vida massificado que a gente vê, né, por aí. Então, eu acabei me afastando um pouco da cena com o tempo, e num show ou outro, comecei a me aprofundar mais no black metal mesmo, que é esse espírito mais segregado, esse tipo de coisa, e estamos aí até hoje, comprando as tapes aí, e é isso aí, cara. Comprando os artefatos, né? Que nem os manos falam. Exatamente. Os artefatos, pode crer. Pô, mas e aí no Pará, como é que é questão de show? Tem um pessoal legal aí? Porque, pô, aqui em São Paulo é um monte de gente, né? Tem sempre muito show, né? A banda vai fazer turnê no Brasil e é São Paulo, Rio, eu acho que no máximo ali Curitiba ou Porto Alegre, né? Não sai muito desse eixo, né? Mas e aí no Pará, como é que são as coisas? Tipo, tem quando você começou, tinha aquele radicalismo lá de tomar a camisa do cara, se o cara não manja de som? Ao mesmo tempo que o Pará realmente não é polo, assim, de receber show, todas essas coisas que São Paulo recebe, por exemplo, Rio de Janeiro e tudo mais. Talvez até por isso tenha se criado uma atitude até bastante extrema aqui. A cena daqui é, sim, bastante dedicada. Inclusive, Belém era conhecida, não, hoje em dia eu acho que não, né? Mas no passado era conhecida como a cidade do mosh. É uma cidade com muito trash, tem trash pra caralho aqui. Sempre recebeu muita banda underground de trash pelo Brasil e tudo mais. São shows, assim, bastante violentos, muito mosh e tudo mais. E, assim, eu gosto bastante de thrash, gosto muito de metal tradicional dos anos 80 e tudo mais. Porém, é uma cena que se limita, digamos assim, a isso. A thrash metal, hardcore, tem algumas bandas de death metal. Cena de black metal aqui, eu, pelo menos, considero muito fraco. Não tem muitas bandas, sabe? Então, eu fico só olhando aí pra baixo, pro sudeste, São Paulo, vendo banda pra caralho de black metal, me dá uma inveja, cara. Ah, sei lá, né, meu? É como diz, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu participando aqui da cena em São Paulo, pô, tem umas bandas legais, meu, mas eu vejo muito mais do mesmo, assim, aquela chatice, aquela conversa que eu acho meio chata. Eu não gosto, tipo,
isso aí, metal nacional não deve nada pros gringos, não sei o quê, mas, porra, quer dizer que eu tenho que apoiar a sua banda, mesmo ela sendo ruim, uma bosta, só porque a banda é nacional? Não, eu não vou apoiar a sua banda sendo ela ruim, só porque ela é nacional, eu vou apoiar o que presta, né? E eu, inclusive, deveria ser uma atitude do underground, né? Uma atitude mais sincera em relação à música, né? Não só a coisa de você comprar o produto pronto e comprar e você comprou, você tem aquele status, né? Para mim, eu nunca vi o metal dessa forma, né? Eu vejo o metal como uma forma de arte que preza pela sinceridade e comprometimento, né? Aquela coisa de metal for passion, not for fashion, né? E algumas pessoas dizem. Mas eu vejo que tipo tem uma atitude assim que não tem nada a ver. O pessoal fica numa conversa, uma roda de conversa entre eles, uma panelinha. Aí um apoia a banda do outro, compra os plays, mas não é porque eles realmente gostam daquelas bandas ali. É uma coisa meio, sei lá, um acariciando o ego do outro. Eu não realmente não curto isso aí. Essa era inclusive uma das coisas que me desagradava um pouco assim em questão de cena, né? Que me fez até me afastar um pouco disso, né? Eu prefiro ter outro tipo de conversa, outro tipo de atitude em relação à cena, né? Exatamente, cara. Então, é basicamente isso que você falou. Tem muita gente que acha que ser true, por exemplo, é basicamente tu conhecer banda, tu comprar material, tem que saber o nome de todos os integrantes da banda quando isso aconteceu, aquilo. Mas não é assim, cara. Tem muita gente que compra material que não tem o menor, digamos assim, o filtro. Compra um bando de material merda, um bando de banda merda, e o cara acha que é true porque tá enchendo o armário dele de porcaria. Mas para mim, cara, essa atitude underground, essa atitude true, verdadeira, no caso, é tu compreender o que significa ser underground e traçar um compromisso com essa ideia. Você precisa compreender os ideais, as filosofias que permeiam o gênero musical que você cultua, seja no metal, seja em qualquer outro estilo musical mais underground e tudo mais. E não é o que a gente vê. As pessoas pensam que isso é uma coisa muito mais estética, por exemplo, comprar uma camiseta, bater uma foto assim, assado. Mas, na verdade, cara, isso se trata muito mais da gente compreender a essência da música do que conhecer muita música em si. Eu acho que é muito o moleque que acabou de entrar na cena, mas que tem um verdadeiro comprometimento ideológico com a coisa, que entendeu a coisa, é muito mais true do que um velho, por exemplo, que está 10 anos, 20 anos na cena comprando 1000 materiais, mas que no final das contas as atitudes dele contradizem completamente todos os sonhos que ele diz escutar, que ele comprou, etc. Sim, exatamente. O que dá para ver também nisso é que as pessoas, principalmente o pessoal, tipo, não só jovem, mas também que nem você falou, de tiozão, né, de gente velha, que tem esse comportamento. Eles fazem, tipo, uma idolatria e um culto às bandas em específico, mas não à mensagem que elas estão passando. Inclusive, falando nesse culto, né, tem aquela questão do sarcófago. Pô, é a banda mais cultuada aqui, brasileira de black metal, talvez. Existe um culto muito grande a ela, principalmente entre o pessoal mais velho. Porque assim, você vai ver os caras do sarcófago mesmo, tipo o Wagner, ele não é um cara que se leva tão a sério assim, né? Eu já ouvi história de que ele foi no show do Massacration e tal, que, porra, isso não tem nada a ver com aquela atitude de culto super sério, assim. A black metal que a gente vê um pessoal que se afirma como mais radical, não tem nada a ver. Inclusive, o sarcófago eu acho ele um exemplo muito interessante, né? Eles têm aquela música, aquela Shaver Head, que, pô, tem uma mensagem ali perfeita, que eu acho que resume muito aquele desgosto que a gente sente às vezes com o público do metal, né? Que o pessoal acha que, assim, eles colocam lá, eu estou em guerra contra o cristianismo, né? A batalha underground, não sei o quê, mas a tal da batalha deles contra o cristianismo se resume aí no bar no fim de semana, dar uns tiros, né? Fica lá cheiradaço, chapado, vomitando pela calçada. Pô, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é ser underground? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque se isso aí ser underground, se por exemplo, você está ofendendo os valores cristãos e moralistas, chapando todo dia, os bêbados aqui que tem na frente de casa aqui, que fica escutando Barões da Pisadinha, os caras são underground, mano. Os caras estão blasfemando contra a moral cristã. Eu acho que isso não tem nada a ver, né? Talvez até compreensível aí a atitude do Wagner, do sarcófago, em relação à cena. Por causa disso, talvez ele viu que realmente não era tão sério quanto ele pensava antes, né? Eu não sei, eu não conheço o Wagner, né? Nunca conversei com ele. Quem for de Minas Gerais e conhece ele, talvez saiba melhor a atitude dele em relação a isso. Mas o que você acha disso, Prometeu? Aí no Pará tem muito essa atitude de pessoal que vive chapando e tal, e achando que tá tendo uma atitude
muito metal underground desse jeito? Cara, infelizmente sim, né? Inclusive me envolvi numa tretazinha dessas aí recentemente que envolve muito bem esse tipo de atitude, que foi... enfim, a gente tá nessa época de pandemia, de quarentena, blá, 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 e uma das coisas que os caras da cena aqui fizeram foi quebrar a quarentena, fazer churrasco, um bando de merda. O que aconteceu? Tinha um cara infectado lá, cara, que... Enfim, não vou nem falar o que aconteceu com o cara, mas eu fui lá e escrevi algumas coisas na minha rede social, criticando, falando que, enfim, que uma pessoa dessa não tem por que fazer isso, que pra mim ela poder morrer, porque eu não tô nem aí. E aí os caras ficaram putos, velho, e vieram falar que um bando de coisa, que eles não sabiam de quem eu tava falando, blá, 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 que eu não tenho autonomia pra falar de satanismo, blá, blá. Aí você vai ver quem é o cara que tá falando isso. É um cara extremamente drogado, que passa noites aí jogado na rua, cheirando, fazendo caralho A4, e se acha satanista. Cara, pior do que ser escravo da cruz é ser escravo de si mesmo. Entre outros motivos, esse é um dos motivos pelos quais eu me afastei dessa cena ao longo dos anos. É um pessoalzinho assim que não tem muita perspectiva de vida, infelizmente. Eu gosto muito de metal, cara, queria ir em mais shows e tudo mais, mas a cena é uma das coisas que me faz, com certeza, ficar de fora. Pretendo em algum dia, talvez, sei lá, montar uma própria cena, mas essa aí não tá dando. A cena tem seus ciclos, né? Entra gente, sai gente, né? Tem períodos e períodos, né? Mas e aí, Zoc, você é mais de cidade interior, né? Como é que essas coisas acontecem? Imagino que o pessoal deva ter uma atitude um pouco mais diversa, né? Porque, pô, se não tem banda, se não tem evento, talvez exista uma atitude um pouco mais sincera, talvez, em relação ao metal, né? Porque não vai ter aquela ocasião de você estar sempre chapado no show, né? Num bar assim popular, que nem aqui em São Paulo tem um bar lá no Anhangabaú, lá no centro, que pô, o pessoal vai se reúne ali direto, chapa e tal. Eu gostava de ir lá, mas tem umas atitudes assim que eu acho meio zoadas, que por causa delas eu não vou mais, né? Mas como é que se dá a cena aí na região mais interior? Cara, por incrível que pareça, infelizmente não é muito diferente. Embora o que eu perceba é que talvez aqui no interior tem tipo uma polarização disso, principalmente em termos de metal. Ou então é aquele sujeito muito, tipo, entre aspas, né, conservador e até, de certa forma, um intelectual, uma pessoa mais voltada para essas áreas, um professor, alguma coisa assim, que gosta do gênero, ou então é como foi falado ali, uma pessoa completamente jogada, né, aos vícios, jogada seja de forma coletiva ali, tipo, em bares ou em eventos e tal, que aqui costuma, tipo, não tem show muito direto em um único lugar, mas sempre tem, tipo, por exemplo, nos campos que o pessoal eles alugam, então sempre vem, tipo, umas bandas mais regionais mesmo, aqui do Sudoeste, do Paraná e tudo. Às vezes vem banda de fora e tal, mas e é bem raro, principalmente relacionado a black metal. Então, tipo, não tem muito com quem conversar nesse aspecto, tipo, quando você vai a um show de rock ou de metal aqui na minha cidade, por exemplo. Quem conhece o black metal por aqui, é mais ou menos o meu perfil, assim. Então não tem, tipo, aquela coisa de se reunir para ir beber, para fazer alguma coisa assim, tipo, tão intensamente quanto ou pode ser numa cidade maior. Compreensível de certa forma, porque causa um certo fascínio, né? A pessoa tá começando no metal agora, ela passa ali no centro de São Paulo com um monte de pessoal, com peita de banda, né? O pessoal se reunindo, trocando ideia, isso aí causa um fascínio mesmo, né? O problema, mas assim, também tem essa atitude assim de você se drogar, de tomar uma atitude destrutiva, né? Ela até é uma coisa incentivada por algumas bandas. Pô, tem algumas bandas de black metal que tem umas ideias assim, né? Eles falam em misantropia, falam em ódio à humanidade, anti-human e falam em intoxicação, mas às vezes nem sempre o próprio integrante da banda ele é assim, é tipo o cara que fala, mas ele mesmo não faz isso, né? Às vezes sim, também, às vezes isso acontece, né? Eu pelo menos, quando eu era mais novo, eu tinha um certo fascínio por esse tipo de banda, achar, pô, conteúdo super destrutivo, caótico, da hora. Hoje eu já não vejo isso de forma tanto assim, eu vejo que esse tipo de atitude ele expressa um pouco aquele individualismo liberal, sabe, de sociedade liberal, de achar que foda-se o mundo, foda-se o resto, a sociedade, eu vou fazer o que eu quiser. E aí o cara acha que ele tá saindo na frente, que ele tá se dando melhor fazendo o que ele quiser, tipo, individualmente, mas quando na verdade ele tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Ele tá fazendo todo o resto. Você tem aquela sociedade massificada, assim, você tem todo mundo individualista fazendo o que quer, mas você tem uma massa de indivíduos, você não tem nenhuma organicidade ali, nenhum tipo de cooperação, né? Que inclusive
uma cena metal interessante é uma cena que coopera, que tem uma certa organicidade, né? Que tem uma certa sinergia de pensamento, né? Tem pessoas que fazem som, tem pessoas que fazem arte, pessoas que fazem material assim visual, pessoas que organizam shows. Ela precisa de uma certa organicidade nesse sentido, né? Agora, pô, se todo mundo fica nessa de vou fazer o que quiser, foda-se. Aí tem hip-hop, essas atitudes aí meio infantis também, de ficar chapando direto e achar que você tá fazendo alguma coisa muito da hora, assim, de cena de metal. É uma coisa que eu, particularmente, acho ridículo, né? Inclusive, assim, a gente citou algumas bandas que fizeram a gente gostar de metal, né? O Slayer, né? O Metallica, essas bandas são bem conhecidas hoje, né? Mas, apesar de serem super conhecidas, elas ainda iniciam muita gente aí no meio do underground, né? E aí eu queria saber o que vocês acham, assim, aonde que começa o underground e aonde que começa o mainstream, né? As bandas mais conhecidas. Que, por exemplo, quando eu escuto uma banda que nem o Marduk, a banda famosa, faz turnê ao redor do mundo, um monte de coisa, mas eu ainda tenho uma visão de que uma banda como o Marduk ainda é uma banda underground. O que vocês acham a respeito disso, né? Onde dá para definir um limite aí entre as duas coisas? Você citou o Metallica, o Slayer, a gente citou também como são bandas que iniciam a gente na coisa. Você citou o Marduk agora, por exemplo. Essa questão dos limites do underground, eu acho que é muito complicado discutir isso aqui, porque o que faz uma banda ser mainstream, o que faz uma banda ser underground necessariamente é a quantidade de pessoas que conhecem essa banda? Eu diria pessoalmente que não. Você falou, por exemplo, que o Marduk não é uma banda mainstream, apesar de eles serem famosos. De fato, olhando por um certo ponto de vista, pode ser, porque o Marduk, ele ainda utiliza de certas imagens, certos símbolos, que de certa maneira contradizem os dogmas da sociedade liberal. Porque nos anos 80, por exemplo, nos anos 70, qual era a maior heresia que uma pessoa poderia fazer? Principalmente aqui numa sociedade como a nossa, sociedade brasileira, uma sociedade bastante religiosa, cristã, é basicamente utilizada aquela imageria satânica. Aqueles cruz invertida, pentagrama, não sei o quê, isso chocava. Hoje em dia, choca pouca gente, só a gente velha fica chocada com isso. Então, que tipo de atitude uma banda pode tomar para chocar as pessoas, digamos assim? Eu diria que o Marduk toma essas atitudes porque eles utilizam imagens e que as pessoas daqui a pouco estão acusando eles de nazismo, de fascismo, blá, 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 sendo que os caras nem são. Mas são imagens, muito mais do que sendo usadas porque os caras realmente são nazistas ou alguma coisa assim, são imagens usadas assim para criar uma antítese, criar uma rejeição desse sistema liberal, como a gente vê aí. Então, eu acho que o underground fala muito a respeito disso. O underground, como eu falei bem aqui no começo do podcast, é uma rejeição total do que está aí, da sociedade de consumo como um todo. Se antes uma cruz era o símbolo maior de rebeldia, eu acho que símbolos que contradizem a sociedade de mercado, a sociedade liberal, dogmas e ideologias politicamente corretas que basicamente imperam hoje em dia, esses símbolos são muito mais satânicos, muito mais heréticos do que qualquer cruz invertida, qualquer pentagrama. O satanismo, ele já não assusta mais ninguém. Exato. É nesse ponto também que eu gostaria de tocar, quando a gente percebe, por exemplo, os valores que a gente vive na sociedade atual, nessa sociedade ocidental e do Ocidente em geral. Eu estava falando que o Brasil, embora ele não seja uma nação ocidental, por assim dizer, ele sofre muita influência do Ocidente. Então a gente acaba adotando a gente tá com uma tendência agora, uma tendência essa de algumas décadas já, de querer importar todo o conteúdo ocidental, todo o conteúdo americanizado. A gente que eu falo não só o povo, mas principalmente os governantes, eles tentam, né, trazer essa americanização para o Brasil. Isso reflete também nos costumes das pessoas, seja, tipo, pessoal de cena ou pessoal, então, tipo, de outras tribos ou de qualquer tribo urbana, ou então qualquer coisa que se caracterize como membro ou seja rotulado de alguma coisa, sofre alguma influência direta ou indireta ali. E o underground, eu veria que em seu princípio é justamente combater essa ideia e mostrar outras possibilidades. Tanto que o black metal, em sua origem, por assim dizer, ele não era para ser considerado um gênero musical, ele é anti-música, tal como é o grindcore, o gore grind, o porno gore também,
Aproveitando o gancho do Zoc sobre black metal, né, a gente vê que o black metal é justamente um fenômeno que vem para combater aquele modismo ali do final dos anos 80, quando o thrash, death metal começaram a ganhar muita visibilidade e o som passou a ser absorvido pela indústria musical. E o black metal vem trazer aquela rebelião que existia inicialmente no metal. De forma contraditória, eles acabam sendo cooptados também no final dos anos 90, principalmente com aquela história do Varg matando Eurônimos, não sei o que, a coisa ficou muito famosa, tomou grandes proporções, então eles acabaram sendo cooptados também. Mas, inicialmente, a ideia do black metal é justamente essa, né, cara? É você tentar restaurar essa ideia, esse espírito de rejeição. Por isso que tem muita gente que não entende a utilização de certos símbolos no black metal. Pensa que você meter lá, sei lá, um símbolo fascista é porque o cara necessariamente é fascista, quando muitas das vezes esses símbolos são usados de maneira provocatória. Até como mesmo o Sid Vicious lá da era punk ainda usava suástica ali. Porra, o cara é anarquista, o cara não tem nada a ver com isso, mas usava como uma forma de provocação. O black metal se apropria dessas simbologias no mesmo sentido. Meu, agora eu lembrei, você falando dessa questão da suástica, eu lembrei de um caso muito engraçado, meu. Tinha uma página antigamente no Facebook, né, que se chamava Não Gosto Dessa Banda Porque Tem Nazi Nela, né? E tinha uma gravação daquela banda Guerrilha, que era a banda dos caras do Sepultura, né, antes do Sepultura, e os caras começam o show falando assim, ó, este show é em homenagem à alma de Adolf Hitler, de Joseph Goebbels. Puta, mano, aí choveu uns comentários lá, mano, nesse post. O pessoal que era fãzão, assim, de Sepultura, sabe? Falando, pô, vou queimar meus play agora, porque os caras eram tudo nazi, meu, ó as ideias dos caras. E, tipo, ninguém nem entendeu o contexto que aquilo ali tava sendo feito, né, meu? E realmente isso aí leva essa ocidentalização assim do metal. É que assim, né, não tem como. O metal ele é um estilo que surgiu na Europa, se popularizou nos Estados Unidos e a gente acabou absorvendo consequentemente muitos valores ali que são correntes na Europa, nos Estados Unidos, que é o considerado mundo ocidental. Só que aí o problema que acontece é o seguinte, começa esse falatório assim, politicamente correto, esquerdista, chato, de você querer boicotar as bandas, né? Eu acho que o Marduk teve um show boicotado lá no Canadá, porque eu acho que o Fortress ia tocar também. O pessoal começou a acusar tanto o Marduk quanto o Fortress de ser banda nazi, não sei o quê. Quando o Miguá veio aí em São Paulo, foi em março, teve a mesma coisa, teve um chororô na internet, o pessoal falou um monte de bosta, falou que a banda era nazi, encheu o saco. Ou seja, eles querem um black metal para bons moços, sabe? Um black metal que não ofenda, um black metal que aceite todo mundo, sabe? Um black metal de braços abertos para a diversidade. Não tem nada a ver, porra, ninguém tá nem aí com a diversidade. O Eurônimos não falou lá no começo dos anos 90, né? Quando ele fez entrevista que a gente tem que ser antimoralista nesse sentido aí. Se o pessoal do hardcore lá, engajado aí, politicamente correto, eles se acham muito moralistas assim, eles acham que eles têm a razão na moral, como tem que ser, o que ofende e o que não ofende, a gente tem que ser antimoralista mesmo e não tem nada a ver isso aí, de ficar com essa questão de black metal politicamente correto. E agora imagina os caras queimando igreja nos anos 90, tá ligado? Ou os caras do Blasphemy, sei lá, fazendo black metal politicamente correto que não ofende ninguém. E aí, e aí chega naquela outra questão, tem gente que se esconde atrás dessa imagem blasfêmica, satânica, tipo assim, faz uma banda que só fala de satanismo, de imagem satânica, mas isso é uma forma de você fugir pela tangente, porque assim, você não ofende ninguém com isso, porque ninguém mais se ofende com imagem satânica numa banda, você consegue ser amigo de todo mundo, ou seja, sua banda é politicamente correta, mesmo sendo satânica. Mas pode continuar aí, Prometeu. É basicamente isso que você falou, cara. Então, eu sou totalmente favorável ao black metal se apropriar desses símbolos radicais, não por um motivo político ou qualquer coisa assim, mas por um motivo de guerra cultural mesmo. A gente precisa ocupar esses espaços e fazer frente à sociedade de massa como um todo. Se esses são os dogmas da sociedade de massa, então pau no cu da sociedade de massa. Sim, até porque o black metal, em sua proposta original, ele é isso. Ele é ser essa rebelião, não só contra o sistema, mas contra toda uma estrutura que eu diria até que é metafísica. Porque o black metal, ele é isso. Ele é as coisas mais sinistras, sombrias e maléficas do ser humano, não só do ser humano, mas da natureza e de tudo que existe em si, todos os fenômenos, por assim dizer. Ou seja, o black metal, basicamente, ele canta, ou melhor, ele grita a sombra
da humanidade. E o uso desses símbolos, dessas coisas, hoje em dia, considerando a moralidade que está instaurada da nossa sociedade, são coisas que chocam, são coisas que são vistas negativamente, ou então que causam até um desconforto para alguns, para outros já causam algum interesse, alguma coisa assim. E fala muito, né, do inconsciente coletivo da civilização. Me parece que essa linha assim do pessoal do metal que veio mais ali de uma influência punk e hardcore, assim, eles superaram a religião, eles superaram o moralismo dos pais deles, mas eles viraram tudo do avesso. Eles fizeram outro moralismo, mas do avesso, né? Você tem que aceitar todo mundo, você tem que ser super tolerante, você tem alguns valores ali a se prezarem, que são politicamente corretos, não sei o quê, e eles não conseguiram ir além do bem e do mal, né? Acho que, na verdade, a maioria das bandas, talvez, eles superaram tudo, né? O moralismo, superaram a religião, superaram todas essas coisas aí, mas não conseguiram ir além do bem e do mal, né? Criar uma coisa, assim, muito diferente. Mas, realmente, isso aí... E também me lembra uma outra questão interessante nesse debate aí sobre o que é underground e o que não é. Por exemplo, né? Se hoje existe essa militância que quer boicotar show, que quer encher o saco de banda porque as bandas são intolerantes, não aceita todo mundo, porque a banda é nazi, a banda é fascista, não sei o quê. E, assim, é como se a banda tivesse que ser o mais popular possível, todo mundo tivesse que gostar dela, a banda ela não pode ofender ninguém. Ou seja, é que também é uma coisa que contradiz ali as raízes do metal extremo, porque antigamente as bandas sequer revelavam o nome do integrante, usava corpse paint ou escondia o rosto na foto, fazia show assim fechado até, entrava em atrito com as pessoas da cena, eram contra a massificação do metal, né? Por exemplo, aquela crítica que o Prometeu falou em relação a hardcore lá no começo dos anos 90 e tal. Hoje você tem uma atitude totalmente diversa, que em vez de você opor essa sociedade aí de mercado massificante, você acaba sendo absorvido por ela e pelo discurso dela, né? Porque, por exemplo, qual é a diferença desse pessoal que quer boicotar as bandas e o que se fala na Globo, na TV, ou que a gente vê um monte de mega corporação divulgando, né? É porque você tem que aceitar todas as diferenças, você tem que aceitar todo mundo como você é, como a pessoa é, ou até mesmo numa igreja, né? Uma igreja evangélica, né? Quantas vezes eu já não vi igreja evangélica, aquelas, Sará da Nossa Terra, bola de neve, essas igrejas de adolescente roqueiro que falam, Jesus te aceita como você é. Para mim isso é uma contradição total e aí sim eu acho que a banda já sai realmente do underground e já abraçou mesmo a sociedade de mercado, o mainstream, né? O Marduk foi um exemplo dessa banda, tem outra banda também envolvida em polêmico, Destroyer 666 também. Esses dias eu, pesquisando algumas coisas sobre essa banda, achei um monte de postagem no Google assim de grupo feminista, o pessoal criticando o Destroyer 666 porque os caras são machistas, são fascistas, várias coisas do tipo. Uma pena, né? Porque aparentemente o cara lá do Destroyer 666, o Warlust, ele foi um dos poucos assim que leram Nietzsche dentro do black metal e parece ter entendido, né? Quanta gente não lê Nietzsche, só fala bosta sobre Nietzsche, né? Achando que o Nietzsche era um niilista ateu, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é isso aí. E vocês aí na cena onde vocês participam? Já rolou essa questão de boicote, tentar acabar com a banda, com um show, porque a banda tinha uma atitude um pouco suspeita? Você, Zoc, aí na cena onde você frequenta, já houve um tipo de atitude assim? Eu digo que não, mas infelizmente não, porque eu queria muito participar e me posicionar a respeito, mas não aconteceu porque aqui não chega, tipo, as bandas de black metal que vêm pra cá são muito, tipo, com aquelas temáticas muito superficiais mesmo, muito genéricas, por assim dizer. Fora, né, justamente aí no sul, que tem algumas bandas interessantes, tipo Goat Penis, uma banda que com certeza é boicotada em tudo. Eu tive a oportunidade de ver o Goat Penis ao vivo junto com o Blasphemy e o Revenge. Se não me engano, foi em 2013. Foi um show do cacete. Muito bom esse show. E o Goat Penis é uma banda de muita qualidade, é uma das melhores bandas assim de metal extremo aqui no Brasil. Uma banda super respeitada fora do Brasil também, só que também boicotada fora do Brasil, né? É uma banda suspeita, né? Que tá na lista negra desse pessoal aí, né? E aí, Prometeu, no Pará já houve boicote de banda? Como eu falei antes para vocês, né, que a cena no black metal ela não é tão forte assim, mas a cena do thrash é aquela coisa, né, cara? Os caras, eles são bem extremos, sim, né? Ficam boicotando uns aos outros, mas não necessariamente por esses motivos de poseragem. É mais porque o cara pegou a mulher do outro, roubou o pó do outro, algumas merdas assim nesse sentido mesmo.
Eu fico de fora, cara, eu fico só olhando mesmo. Puta merda, né, meu? Tem que ficar de fora mesmo. Ó as brigas que os caras têm, pô. Roubou a mulher do cara, roubou o pau do outro. Aí é osso, né, meu? Aí não tem como se envolver com uma questão dessa aí mesmo. Os caras que se matem, né? Roubar pó, roubar mulher. Aí não dá não, né? Talarico morre cedo, inclusive. Com Mas é isso aí. certeza, cara. Sim. Aqui em São Paulo, né, como é um centro, né, grande, assim, metrópole, tem muito dessas questões, assim, de boicote. Não só por causa do metal, né, mas também tem questão de gangue, né, porra, Antifa, skin, esse tipo de coisa, que às vezes entra em contato também com o metal extremo e acaba tendo essas brigas aí com uma certa frequência. E é foda, porque tem algumas bandas boas aqui de São Paulo que também são boicotadas. Um exemplo delas é o Evil. O Evil é uma banda muito boa, eu já ouvi eles ao vivo, eu vi 2 vezes eles ao vivo, uma foi um show assim, mais ou menos fechado, foi lá no ABC, a outra vez que eu vi eles foi num show do interior, que inclusive me impressionou, porque era um show no interior, tipo interiorzão mesmo, uma cidade pequena, teve ônibus, meu, e mano, muita gente assim, tinha muita gente no show, fiquei impressionado, porque eu já tinha ido em vários shows assim de outras bandas daqui de São Paulo e eu nunca vi um público grande que nem teve aquele dia. E o Evil tocou, tipo, foi a banda da noite assim, show fantástico e muita gente, para você ver, existe um público até grande para uma banda como o Evil, muita gente gosta, só que não tem muita oportunidade de ver uma banda dessa ao vivo justamente por questão desses boicotes aí, né? Eu cheguei também a visitar a loja, né, lá do vocal do Evil, né? Ele tem a Hammer of Damnation, que é no ABC também, mas eu acho que mudou de endereço. E é o mesmo caso, loja sendo vandalizada, pichação de Antifa na porta, uma merda total, né? Esse tipo de coisa. E, pô, lá foi um dos lugares mais legais, assim, que eu já visitei em questão de cena metal, assim, era um lugar, assim, ótimo para você tomar uma cerveja, ouvir uns plays legais, pegar uns plays de umas bandas, o legal lá é porque ele vendia uns plays, assim, de banda que não era tão fácil de você encontrar com outras distros, por exemplo, né, eu comprei o play do Frangar, né, aquela banda italiana, tem uma temática da hora, assim, sobre futurismo e tal, inclusive a cena italiana vem sendo fantástica nesses últimos anos aí, né, só não tem tanta notoriedade, né? Não sei porquê, porque é uma cena assim muito boa, né? Questão de qualidade. Mas é isso aí. Então, para a gente fechar a nossa conversa, né? Eu queria que os camaradas aí dessem uma palavra final aí. O que vocês acham, então, que é uma atitude underground de metal extremo, né? Em contraste com o mainstream. E o que seria, assim, o grande desafio do metal extremo para ele continuar com uma qualidade, assim, de metal extremo e não simplesmente ser assimilado, absorvido pelo mainstream? O que os camaradas pensam a respeito disso? O ser underground, no caso, seria ser justamente ter todas essas atitudes que caracterizam como opositoras a todo um sistema e a toda uma construção de uma sociedade como a gente conhece, seja no quesito de valores, principalmente. O ser underground simbolizaria justamente isso, de ser contra essa sociedade, justamente de consumo e toda a ideologia que está por trás dela. Não só a ideologia, mas em como tudo isso influencia na cosmovisão de cada um. O ser underground estaria relacionado a não somente uma contracultura no sentido de ser algo especificamente só para supostamente chocar alguma coisa, como por exemplo algo que já foi, inclusive já tá defasado e já não causa mais o mesmo efeito, o mesmo espanto, por exemplo, como é a questão, né, de usar simbologia satânica ou imagens satânicas. Mas o metal, em específico o black metal, o metal extremo em geral, ele tem que se atualizar nesse sentido, em ver o que é que está sendo extremamente valorizado na sociedade atual, encontrar brechas, né, para ver o que é que está falhando nesse meio, enfim, ir contra toda uma estrutura no qual você internamente sabe que é corrompível e é errada, de certa forma. Mas não errada num sentido moral, mas simplesmente de que não funciona para os fins que você quer obter. De certa forma, o ser sinistro no metal extremo, por exemplo, querendo ou não, ele cai num certo individualismo, que é o que foi dito que é perigoso. De fato, isso é perigoso, porque ser dono de si é diferente de ser um escravo de si. Ter autonomia é uma coisa importante para alguém que é underground. Ainda mais porque, já que você literalmente é alguém que está ali, tipo, na margem da sociedade, você tem que
se garantir em sua existência e subsistência. Ou seja, não é tendo uma anomia, não tendo leis próprias e uma construção de um caráter interno, mas é justamente o contrário, é você buscar ir além, porque senão tudo que você luta contra não vai fazer sentido, porque você está buscando uma autodestruição ali também, de certa forma, uma autodestruição que não é simplesmente uma passagem, no caso, mas sim a coisa em si, uma autodestruição completa e acabou, e foda-se. Aí que começa o problema. É, inclusive, interessante você falar sobre essa questão de margem, né? Porque, pô, como que o underground, o metal extremo, ele vai ser marginal dentro do capitalismo? Se no capitalismo nada é marginal, né? Eu acho que isso, por exemplo, explica aquele fato de as bandas mais extremas que existiram foram consumidas pelo capitalismo também e viraram produto de indústria cultural. O Mayhem, por exemplo, né? Até o Burzum, de certa forma. O Burzum é interessante porque o Varg, pelo menos ele ainda tem uma resistência, assim, né, intelectual, até espiritual, quanto a essa sociedade de consumo, né? Ele, por exemplo, não concorda com essa questão de fazer show, de comercializar o Burzum dessa forma. Mas, por exemplo, você vê como essas bandas que eram as mais extremas do metal antigamente, como elas ficaram comercializadas depois, você vê que realmente, dentro de uma sociedade capitalista que nem a nossa, praticamente não existe margem, né? E você, Prometeu, o que você acha que é o underground? Qual é o grande desafio do metal extremo hoje? Eu gosto de pensar na sociedade de consumo como sendo uma sociedade essencialmente sensorial. Nós, indivíduos, somos muito dependentes de estímulos sensoriais, somos bombardeados o tempo inteiro de propaganda, porque eles sabem disso. Então, eles bombardeiam nossos estímulos o tempo inteiro, com propaganda, com imagens, com tudo que você possa imaginar. Pornografia, música, tudo faz parte da engrenagem desse grande sistema que é a sociedade de consumo, a sociedade de massa. No caso, ser underground é rejeitar isso completamente. Querendo ou não, nós somos atravessados por esse consumo, claro que nós somos. Mas a atitude underground é você resistir da maneira que você puder. Não, enquanto membro de banda, por exemplo, não ser absorvido pelas tendências da boa produção ou alguma coisa assim. Ainda se manter fiel ali àquele analógico, aquela fitinha lá, que é o que a maioria das pessoas não gosta de ouvir, né? Não falo das pessoas do metal, mas das pessoas como um todo na sociedade. Mas, muito além dessa questão de som, cara, como a gente conversou aqui durante o podcast, a questão ideológica da coisa. Se contrapor às ideologias e dogmas que a sociedade de consumo, a sociedade de massa impõe goela abaixo na gente e mostrar que existem outras alternativas de vida. Para mim, isso que é ser underground. É tentar fazer o possível para viver na margem, mesmo isso sendo bem difícil às vezes. Pô, perfeito, muito bom. Eu estou de acordo também. Viva a gravação Necro, de fundo de porão, né? aquela coisa analógica, ou pelo menos que você vê esforço, né? Não é aquela coisa plastificada no material da banda, né? Eu também penso aí mais ou menos nesse sentido, né? Eu acredito que o underground seja essa atitude mesmo de procurar outras alternativas. O metal, eu sempre vi o metal de uma forma muito imaginativa, né? Sempre me desagradou aquela atitude que o pessoal assim mais de cena hardcore, punk, tem em relação a fãs de metal, de achar que o metal é uma música desengajada, é uma música que não significa nada, porque é uma música fantasiosa, fala de dragão, de cavaleiro, de sei lá o que. Mas, na verdade, não é bem assim que funcionam as coisas. O metal, ele se engaja também, mas de uma maneira bem diversa. Ele se engaja de uma maneira mais imaginativa. Justamente essa fantasia que existe no metal, ela serve para você imaginar e fantasiar outros possíveis mundos. Né? Se o único mundo que existe para você é o mundo que você tem que estar sempre protestando contra o capitalismo, então, então você não conseguiu superar o capitalismo. Se o único mundo que existe para você é você estar sempre blasfemando contra o cristianismo, é porque você não superou o cristianismo. Então, porque, por exemplo, se o cristianismo sumisse hoje, o que você ia fazer amanhã? Você ia acabar com sua banda de black metal? Porque ela não ia perder o sentido. Então, eu acho que o metal, mesmo com essa linguagem fantasiosa dele, imaginativa, ele consegue levar a gente a temas extremos, ocultos, sinistros, né, que nem o Zoc falou, a imaginar outras possibilidades de mundo e de existência, né? Eu acho que o segredo, talvez, do metal extremo, né, da resistência do metal extremo em continuar sendo uma arte de qualidade e sincera, é justamente esse, né? Eu acho que a atitude do metal extremo ela tem que ser sincera em relação à arte, não que seja arte pela arte desengajada do mundo, mas ela tem que ser uma atitude sincera, artisticamente sincera, não uma atitude de mascarar suas visões, tal, mascarar
algumas coisas para você ser aceito ou vender plays e ser popular. Eu acho que para mim isso aí representa a morte do metal extremo e da cena underground, que não tem jeito, mesmo com todos os problemas da cena underground, né? Que né, a gente já falou hoje aí que a gente não é mais tão engajado em cena como era antes, mas mesmo com todos esses problemas da cena underground, ela ainda é importante, porque sem ela não tem como o metal extremo sobreviver, porque se não tem uma cena, não tem pessoas que apreciam aquela arte que fazem ela ir para frente, né? Mas é isso aí, camaradas, maravilha. Muito obrigado aí pela conversa de hoje aí, foi ótima, foi do caralho. E espero que aí nos próximos episódios façamos aí algo bem legal também. Muito obrigado a vocês também que nos ouviram. Esse foi o primeiro episódio do nosso Saddlecast, nosso podcast sobre metal, cultura, filosofia, arte, literatura e o que mais vocês quiserem que seja relacionado a metal. E é isso aí, nos vemos na próxima.